Agora nós vamos passar para a palavra do Senhor, né? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar e engrandecer, Pai. Nós já cantamos, nós já cumprimentamos os nossos irmãos, tivemos um momento de comunhão, nós pudemos orar. Nós colocamos os nossos pedidos diante de Ti, já oramos por missões, mas agora, Pai, nós pedimos para que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. A Sua palavra que é perfeita, a Sua palavra que é pura, a Sua palavra que é eficaz. Ministre nos nossos corações e que nós possamos ser tocados por ela e que também nós sejamos despertados a trabalhar, a fazer a diferença. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe a sua igreja e nos dê uma direção. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje, irmãos, eu gostaria de fazer uma pregação um pouquinho diferente do que eu faço. Por quê? Nós estamos preparando a igreja e organizando a igreja para que ela possa estar trabalhando de uma maneira mais assertiva. Todas as organizações, elas precisam de um direcionamento, e que todas as pessoas entendam qual é a direção que essa instituição está indo, para que todos os esforços sejam colocados e direcionados, estou falando sempre direção, né? E a palavra direção, né? Direcionados da maneira correta, né? Todo mundo trabalhando com sinergia. Isso é fundamental, dado que nós somos poucas pessoas, temos recursos limitados, e temos um trabalho enorme. Falamos de missões aqui. Vamos pegar agora a nossa realidade como igreja. Nós estamos numa cidade de 100 mil pessoas. A nossa igreja não tem nem 100 membros. E muitas dessas 100 mil pessoas não conhecem a Jesus. E é nossa obrigação levar a Jesus para elas, fazer a diferença nessa nossa cidade. E para isso, nesse ano, dentro do planejamento, nós trabalhamos com as questões de visão, missão e valores para a igreja. E a visão, missão e os valores vão nos ajudar e guiar a nossa igreja nos próximos anos. E também, como já nos guiaram dentro dos nossos planejamentos para esse ano de 2025 e também para 2026. A ideia é que a igreja faça várias coisas, nós temos objetivos, nós vamos apresentar devagarzinho aí as coisas que a gente tem planejado para vocês. Você já tem visto aí dentro dos nossos trabalhos, algumas coisas já estão mudando, por conta desse planejamento que a gente fez. E a ideia é apresentar tudo isso para vocês. Gostaria de colocar aqui a apresentação. E hoje, e na semana que vem, eu vou detalhar um pouquinho essa visão, missão e valores da nossa igreja, que nós discutimos com a liderança, que nós oramos, que nós falamos, para que a igreja possa entender como a igreja vai trabalhar. E vocês, dentro dessa apresentação, dentro do que a gente vai falar aqui nesses 2 domingos, nós também vamos ser desafiados a nos engajarmos nesses trabalhos, para que nós possamos também completar a missão, como igreja, né? Como igreja estamos fazendo aquilo que Jesus nos ordenou, porque uma
coisa que às vezes me incomoda é nós acharmos que a igreja é só um lugar onde nós recebemos. Ah, não, vou ali, isso às vezes eu escuto de alguns pregadores. Ah, eu vou ali na igreja, né? Você vai ali na igreja para receber a sua bênção. Você já escutou isso em algum lugar? Mas não há nada mais errado do que isso. Você vem aqui para adorar a Deus. Você não vem para receber. Você vem para dar a Deus. E dentro da sua adoração, Deus, ele é tão maravilhoso que ele também te dá, né? Ele te abençoa, mas a nossa ideia principal deve ser servir. A igreja tem que ter esse espírito, ser uma igreja que serve, uma igreja que busca, né, ajudar os outros. Isso tem que estar dentro do DNA da igreja. Senão, nós vamos achar que aqui a igreja é apenas um lugar onde nós prestamos serviços para as outras pessoas. E não é isso. A igreja não é isso. A igreja é outro negócio. E quando nós escrevemos a nossa visão, missão e valores, isso fica claro. Isso tem que estar claro para vocês. Eu estou apresentando aqui, né? Depois, eu estou pedindo ajuda ali da Giovana, certo que essa semana a gente não conseguiu falar direito, mas a gente vai fazer artes, a gente vai apresentar para vocês todos os domingos, a gente vai pendurar ali no quadro, para que você saiba quais são a nossa visão, missão e valores da nossa igreja, para que você possa participar delas. Então, eu gostaria de, né, e olha só, até coloquei aqui, o que queremos do futuro? Como igreja, o que queremos do futuro? Imagina só, irmãos, quando você pensa numa igreja, o que você imagina de uma igreja? O que você imagina? Você já parou para pensar? Qual seria a igreja perfeita para você? Seria uma igreja onde todas as pessoas têm comunhão plena? Seria uma igreja onde todas as pessoas trabalhem? Seria uma igreja onde tem o melhor louvor? Seria uma igreja onde tem os melhores equipamentos de som, de mídia? Isso aí é o pessoal da mídia pensando, né? Eles já estavam pensando assim, não, eu queria aquela mesa de som, né, enorme, com 128 canais. Qual que é a igreja perfeita para você? Como que você imagina esta igreja? Eu acho, quando a gente faz essa pergunta, e se eu fosse pedir para cada um falar, nós veríamos respostas em algumas partes parecidas, em outras partes diferentes. Daí a necessidade de nós alinharmos o que a nossa igreja entende, como nós imaginamos uma igreja. Daí que nasce a declaração de missão, visão e valores. A iniciar, né, está aqui aparecendo a missão, visão e valores. Começando pela a missão, a visão. A visão, ela aponta para... Começando com a missão. A missão, ela aponta para o presente da organização, para o seu propósito. Por que nós existimos? O que nós devemos fazer como igreja? Nessa visão, nós colocamos adorar ao único e verdadeiro Deus, cumprir a grande comissão, viver em comunhão e impactar a sociedade, multiplicando
multiplicando discípulos na dependência e no poder do Espírito Santo. Isso aqui é o que a igreja deve fazer todos os dias, é o que nós devemos buscar fazer. Eu acordo, o que eu tenho que fazer como igreja? Adorar ao Senhor, cumprir a grande comissão, viver em comunhão, impactar essa sociedade. Nós temos que viver isso como igreja. Então, a nossa missão aponta por agora. A nossa visão, ela vai falar um pouco do futuro da igreja. Estabelece as metas. O que nós queremos ver para o futuro? E a visão, olha só o que nós colocamos como visão. Ser uma igreja que expressa o amor de Deus e ao próximo. Promove a transformação e esperança em um mundo que vive em trevas e impacta a sociedade com relevância e à luz do Evangelho. Isso aqui é o que a gente imagina para o futuro para a igreja. O que eu espero para essa igreja para o futuro? Que ela seja uma igreja que expresse o amor. Mas vamos só repetir aqui, só para a gente falar um pouquinho. Então, voltando aqui, falar um pouquinho da nossa missão. Vamos ler juntos? Vai lá. 3, 2, 1. Adorar. Essa é a nossa missão. Como igreja, a PIB de Caieiras entende que é essa a sua missão aqui na Terra. E qual que é a nossa visão? Aqui está acabando a bateria, precisava que trocar, tá? Vamos ver aqui. Opa, agora passou. Vamos lá? 3, 2, 1. São essas duas coisas que têm que estar na nossa mente como a igreja. E para fazer tudo isso, nós temos que ter alguns valores mínimos. Né? Nós temos que ter... pessoas. Ô Igor, se conseguir trocar aí para mim o slide, ou depois se você conseguir também trocar aqui a bateria. Nós temos os nossos valores. Os valores, eles vão falar um pouquinho de como que a gente... Quais são as coisas principais aqui para a nossa igreja? Aquilo que a gente entende que é principal, que a gente não abre mão. Os valores, eu não vou ler tudo aqui, mas eu vou falar pelo menos dos títulos aqui. O primeiro é autoridade bíblica. O segundo é a dependência de Deus. Passa o slide, por gentileza. O terceiro é a mordomia. O quarto, acolhimento. E o quinto, contemporaneidade. São esses os nossos valores. Passa mais um slide, por gentileza. Mas hoje, o que eu queria detalhar com vocês é a questão da missão. Da visão. A visão, eu quero falar com vocês especificamente a respeito dela. Porque a visão, ela aponta para aquilo que nós desejamos ser. Ela aponta para o nosso futuro. O que eu quero ser como igreja. Quando eu olho para essa igreja aqui, eu imagino o que desta igreja? A visão é o nosso sonho. Você tem que sonhar. Para começar a fazer qualquer coisa, você precisa começar a sonhar. E a visão nos ajuda justamente a esses sonhos. E a nossa visão, que a gente acabou de escrever, ela tem 3 partes que a gente vai detalhar. A parte da
da missão a gente vai falar na semana que vem. Mas eu queria falar especificamente hoje dessa visão. Por favor, pode passar o slide. A primeira parte, ela fala assim, ser igreja que expressa o amor ao próximo. Vamos repetir? Ser uma igreja que expressa o amor ao próximo. A Deus e ao próximo. Eu errei, me perdoem. Vamos falar de novo. 3, 2, 1. Ser uma igreja que expressa o amor a Deus e ao próximo. Lá em Mateus 22, 37, diz o seguinte, Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Toda a igreja que se preza, ela está aqui. A igreja é um ajuntamento de pessoas, mas não é só um ajuntamento. Ela é uma comunidade de irmãos, é uma família. Mas ela tem um princípio. O que inicia tudo isso é o amor. Se nós estamos aqui, a partícula elementar de tudo é o amor. E o amor de quem? Do próprio Deus. A palavra de Deus, a nossa Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é amor. E por conta deste amor, Ele envia o seu Filho amado Jesus para que morra por nós, dando-nos, então, a salvação. Então, se nós estamos aqui reunidos, é uma forma de nós respondermos a este amor a Deus. Então, uma igreja que se preze, ela tem que ser uma igreja que, acima de tudo, ela ame a Deus. Ela responde a este amor de Deus, amando a este Deus. Essa é a igreja dos sonhos, uma igreja que verdadeiramente ama a Deus. Então, quando nós falamos de uma igreja que verdadeiramente ama a Deus, é uma igreja que ela foge de toda e qualquer idolatria. No mundo que nós vivemos hoje, nós vivemos em um mundo que tem muita idolatria. Idolatria ao dinheiro, idolatria ao sexo, idolatria ao poder, e quantas outras idolatrias nós vivemos. O nosso celular mesmo, ele pode se tornar um ídolo, mas uma igreja que realmente ama a Deus, ela sai de toda a idolatria, e ela tem Deus como seu único Senhor. E isso vai se manifestar nas suas prioridades. Sabe como que isso faz? Sabe como que dá para ver? Se as pessoas amam a Deus, no tempo que essas pessoas gastam com Deus. Mas como que eu posso gastar tempo com Deus se Deus está tão longe? Deus resolveu manifestar, se revelar à humanidade através da sua palavra, não foi isso? Então, se você reserva um tempo da sua vida para estudar a palavra de Deus, você está manifestando o quê? Está manifestando o quê? Amor a Deus. Olha só, agora a perguntinha. Se você ama a Deus, você quer conhecer mais a Deus. Quem ama a Deus, quer conhecer mais a Deus, lê a palavra de Deus. Então, a pessoa vai querer ler toda a Bíblia, por exemplo.
Aí, se você é um cristão, está lá 10, 20, 30 anos e não leu a Bíblia toda, será que você está mostrando todo o seu amor a Deus? Não sei. Se Deus se manifesta através da palavra e você nem se interessou em conhecer a esse Deus da palavra, na palavra, do jeito que Ele quis se revelar. Porque o amor, irmãos, na Bíblia, não é um negócio assim, ai, eu amo, ai, não é suspirinho não, tá? Amor não é suspirinho. Fala para o seu irmão, olha para ele, amor não é suspirinho. Amor é prática, tá? Você tem que fazer alguma coisa, isso. E então você tem que gastar tempo lá com Deus. Então, lendo a Bíblia, é outra forma que a gente manifesta amor. Orando. Mas só que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas orações, porque muitas vezes as nossas orações, elas são orações onde nós estamos no centro. Eu falei bastante com o Danilo, né? A gente tem uma rotina que nós nos encontramos aí pelo menos de 15 dias, né, dentro de um processo de discipulado, e a gente estava discutindo bastante sobre oração, né? A gente teve um tempinho que a gente discutiu sobre oração. A gente estava falando sobre essa questão, que às vezes as nossas orações são egoístas, onde a gente está no centro, não Deus está no centro. A gente ora só por nós, pelos nossos problemas, por aquilo que eu preciso, e nem lembra do que Deus quer, da vontade de Deus. A gente não coloca, às vezes, Deus nas nossas orações. Por isso que, às vezes, é importante que a gente primeiro leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, e depois a gente ore, para que a gente possa colocar Deus no centro. Olha lá, por exemplo, o Pai Nosso. O Pai Nosso, ele começa, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O começo do Pai Nosso só fala de Deus. Só fala da vontade de Deus. Né? O centro está em Deus. As necessidades das pessoas que estão orando o Pai Nosso só vem lá na quarta petição. Isso é uma oração centrada em Deus. Mostrando o amor a Deus. Então, até na nossa oração. E a gente tem que aprender a orar desse jeito, tá? Às vezes a gente não sabe orar desse jeito. Mas até na oração, às vezes a gente não expressa o amor a Deus. Mas uma igreja que ama a Deus, ela demonstra o seu amor nas suas orações. O que eu quero falar, irmãos, é que uma igreja, né, dos sonhos, ela ama a Deus. Ela ama a Deus de uma maneira prática, ela busca estar com Deus através da sua palavra, ela busca estar com Deus através das suas orações, ela busca agradar a Deus através das suas atitudes. Quando você faz isso, você está demonstrando amor a Deus na prática. Esta é uma igreja dos sonhos, essa é a igreja que isso é o que nós imaginamos para a PIB de Caieiras para o futuro. Não só isso, não é somente amar a Deus, mas também amar ao próximo. É impossível amar a Deus, que a gente não vê, se a gente não consegue amar ao próximo que a gente, e odiar o próximo que a gente... Estou trocando tudo, calma aí, deixa eu refazer a frase. Vou fazer até diferente, vou começar de novo. Nós, como igreja, nós temos que amar ao próximo. Por quê? Sempre que nós amamos realmente ao próximo, nós podemos também amar a Deus. Se nós não conseguimos nem amar ao próximo, nós também não vamos conseguir amar a Deus. Então, cuidado, você que está com seu coraçãozinho cheio de ódio, já entendeu o resto, né? Então, perdoa aí, enche do amor de Deus.
mas o que a gente tem que buscar é esse amor ao próximo. E mais uma vez, esse amor, ele é mais do que um só falar. Ele é expresso na prática. A gente tem que estar ali, primeiro, conhecendo ao irmão, vivendo como uma família. Uma das expressões de igreja na Bíblia é família. E família, como família, nós deveríamos nos conhecer, saber das nossas necessidades, das nossas virtudes e debilidades. E assim, se um tem alguma necessidade, nós deveríamos suprir. Se um pisa na bola, nós deveríamos corrigir em amor. Né? Se alguém está vencendo e fazendo coisas boas, nós deveríamos também estar lá, deveríamos estar nos alegrando junto com eles, quando está fazendo as coisas, quando as coisas estão acontecendo, estão dando certo na vida dela também. A gente deveria viver como família. Mas o que acontece é que às vezes a igreja, ela não consegue ter essa comunhão de família. Mas no nosso sonho como igreja, nós queremos uma igreja que ame o próximo. Então, nós queremos uma igreja que tenha comunhão. Nós queremos uma igreja que cada um se importe com o outro. Provavelmente você não saiba o que aconteceu comigo essa semana. E comigo não aconteceram coisas boas essa semana. E você nem está sabendo. Mas eu sei também, também, pastor, a gente só se vê no domingo meia hora aqui, né? Tudo bem. Mas entende isso? Que às vezes tem essas coisinhas acontecendo. A gente precisa ter um pouquinho mais de relacionamento como igreja, né? Para que a gente possa realmente amar ao próximo. Então, vamos repetir aqui a primeira parte, né, da nossa visão. Nós queremos ser uma igreja, vamos lá, 3, 2, 1, ser uma igreja que expressa o amor a Deus e ao próximo. Segunda coisa, vamos ver agora se está funcionando aqui. Sim. Vamos ler. Ser uma igreja que promove a transformação e a esperança em um mundo que vive em trevas. Lá em Mateus 5,13, diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, a igreja vive no mundo promovendo a transformação e a esperança no mundo de duas maneiras. A primeira, a igreja, ela tem que promover essa transformação e essa esperança sendo uma sociedade contracultural. A igreja, ela tem que ser uma sociedade contracultural. O que é isso? É o seguinte: o mundo, ele vive de um jeito e nós devemos viver do outro. Por exemplo, né, se o mundo, né, busca os prazeres sexuais de uma maneira desenfreada, nós buscamos a santidade e a castidade. Se o mundo rouba, nós não roubamos. Se no mundo há mentira, nós vivemos a verdade.
Se no mundo há brigas, nós devemos viver em paz. Então a igreja, ela deveria mostrar para o mundo como é viver dentro de uma comunidade que Cristo é o Rei. Nós deveríamos mostrar para o mundo como é se viver de acordo com os valores do reino de Deus. Isso é ser uma sociedade, uma comunidade contracultural. Nós deveríamos viver o valor do reino em meio a um mundo que está em trevas. Esse é o sonho. Mas isso acontece na prática? Não. Mas aí é o caminho, né? Aí a gente tem que caminhar para isso. Nós temos que ensinar, nós temos que trabalhar com as pessoas e buscar isso. Não de uma maneira farisaica, né, exterior, mas de uma maneira interior, movido pelo amor de Deus. Mas nós devemos ter uma coisa clara: nós não devemos viver de acordo com os padrões mundanos. Tá chegando o carnaval, carnavalzão aí, galera, né? Se libera geral. Isso serve para os cristãos? Não. Por exemplo, para o mundo, carnaval significa ir para a bagunça. Para o cristão devia significar o quê? Ir para o Vila Minha Pátria, por exemplo. Ir para um retiro, né? Normalmente as igrejas vão para retiro, né? Então, quando eu era de uma igreja que a gente sempre ia no carnaval para retiro. Então, chegava o carnaval, a gente já sabia, para onde que a gente vai? Para um retiro. Todo mundo está viajando, a gente vai lá para um retiro. Aproveitava, tinha toda uma questão espiritual e também aproveitava para descansar um pouquinho. Contracultural, diferente. Talvez o mundo tenha que olhar para a gente e olhar assim, pô, aquele camarada ali, aquela moça, são diferentes. Vivem valores diferentes. Não adianta querer colocar no meio da confusão, eles não participam. São diferentes. Essa é uma forma de influenciar o mundo, dar a esperança e levar a transformação. Outra forma que a igreja promove a transformação e a esperança no mundo é através da promoção da justiça no mundo. O mundo tem muita injustiça. E a igreja tem que promover a justiça no mundo. Como ela faz isso? Ajudando aqueles que têm fome, né? Apontando os casos de injustiça na humanidade, né? No mundo. Não se calando, né? Nesses casos, denunciando, fazendo o certo ao invés do errado. Até mesmo na forma de votar, nós deveríamos votar de uma maneira consciente, ao contrário de outras pessoas, das pessoas que poderiam votar por outros motivos. A igreja tem que ser uma promotora de justiça neste mundo. Então nós temos que agir no mundo. Eu fico pensando aqui, eu sempre falo com as pessoas que eu vejo o nosso prédio aqui, um prédio maravilhoso. O único lamento que eu tenho a respeito dele é que ele ainda é subutilizado. A gente deixa ele ainda muito tempo fechado. Sonho no futuro onde a gente possa utilizá-lo mais e mais para poder abençoar a cidade de Caieiras e promover a justiça. Como? Sei lá. Deus vai dar aí as estratégias no futuro, mas é uma ideia. Né? A gente tem que pensar nisso, né? Dados os recursos que a gente tem, promover a justiça. E lembrando que promover a justiça tanto é ajudar aqueles que necessitam, quanto fazer as coisas corretas no mundo, isso é promover a justiça. Isso aqui é o segundo ponto. E o terceiro ponto que está na nossa missão, na nossa visão, eu posso mover aqui, né? É o seguinte, terceiro, leiam comigo.
ser uma igreja que impacta a sociedade com a relevância e a luz do Evangelho. A vida, lá em João 1,4 diz o seguinte: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecia nas trevas e as trevas não prevaleciam contra ela. João 8,12. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, Jesus é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo para nos salvar. E a igreja tem que pregar o Evangelho. A igreja tem que ter a prioridade na pregação do Evangelho. Nós não devemos nos calar. Nós falamos da forma que nós devemos viver, mas a igreja também tem que anunciar o Evangelho para todos. Desta maneira, a igreja tem que promover trabalhos de evangelismo e missões. No caso da nossa igreja, aqui nós temos os nossos PGMs e também agora estamos cada vez mais envolvidos aí com os trabalhos de missões, em lugares mais distantes. Vamos começar agora esse mês a ter pessoas que vão estar pregando em presídios. Orem a Deus aí para que Deus abra portas, por exemplo, de hospitais, para que a gente possa pregar em hospitais. Temos aqui postos de saúde, por que a gente não prega nos postos? Daqui tem um aqui pertinho, né? Por que a gente não pode ir lá um dia? Não sei. Ninguém tentou. Mas o não a gente já tem, por que a gente não pode tentar? Ir lá, pregar para os funcionários, fazer uma oração, sei lá, né? Vai que eles querem, às vezes ajuda. A gente tem que tentar levar a palavra do Evangelho, evangelizar, a gente não pode se calar. Nós não podemos nos calar. Devemos levar o Evangelho. Pregar, pregar e pregar. A igreja tem que ter isso no seu DNA. Eu estava conversando, não sei com quem aqui essa semana, que falou assim: meu sonho era que a igreja parasse no corredor aqui, ao invés de falar de futebol, eles falassem um pouquinho do trabalho de missões. Ao invés de falar do que aconteceu no Big Brother, eles comentassem da preocupação que eles têm ali de estar falando, de estar pregando num hospital, ou de estar pregando ali no presídio. Que a gente tivesse dentro das nossas conversas do dia a dia, aqui dentro da igreja, falando apenas ali dos nossos trabalhos de evangelismo e de missões, falando dos nossos PGMs, das dificuldades dos PGMs, ou daquilo que a gente tem conseguido fazer nos PGMs. Que bênção seria isso, se isso estivesse no centro da nossa vida, no centro das nossas vontades, no centro do nosso intelecto, mas não, nós estamos dispersos, às vezes estamos reclamando de um monte de coisa, mas não estamos focados naquilo que Jesus falou para a gente fazer, que era pregar o Evangelho para toda criatura. Nós temos que ter esse foco, e esse é um sonho da nossa igreja, ter esse foco. Mas não somente ter o foco em pregar o Evangelho, a igreja também tem que ter um foco de se manter na sã doutrina. Por isso, nós temos que estudar a palavra, nós temos que mandar pessoas para seminários, mandar pessoas para cursos bíblicos, para que elas possam aprender mais e mais do Evangelho, para pregar a palavra de Deus de maneira correta. Porque a igreja também tem que pregar certo e se manter correta na palavra de Deus. Sendo assim, irmãos, nós temos que focar, porque o que vai transformar o mundo não são as nossas ações, é Jesus. O que transforma o mundo
é Jesus. Você pode ser um cara legal, você pode ser uma pessoa fantástica, mas quem transforma é Jesus. Então vamos ler de novo aqui o item 3, que diz o seguinte: ser uma igreja que impacta a sociedade com a relevância e a luz do Evangelho. Então, irmãos, nossa, o Tiaguinho, aonde que foi? Foi para lá. Ele escapou do meu olho, eu falei, meu Deus, onde que ele está? Enquanto ele estava aqui na minha visão periférica, beleza, né? Mas que ele saiu. Então, irmãos, essas são as partes da nossa visão. A primeira parte, ser uma igreja que expressa o amor de Deus e ao próximo. Ser uma igreja que promove a transformação e a esperança em um mundo que vive em trevas. E também ser uma igreja que impacta a sociedade com a relevância e a luz do Evangelho. Este é o sonho da nossa igreja, este é o sonho da PIB Caieiras. E eu gostaria de fazer um desafio para você. Você quer participar desta visão? Você quer participar? Você quer participar? Você quer trabalhar para que nós possamos construir a PIB Caieiras do futuro? Hoje, como nós vimos, nós ainda não estamos nesta visão. Mas nós podemos construir uma igreja que seja mais próxima desta visão. Para isso, nós precisamos de cada um de vocês. E está aí então o nosso convite para que você possa trabalhar e nos ajudar a construir a PIB Caieiras do futuro. E aí eu gostaria de fazer um desafio para você. Se você quer participar, desse desafio de construir a PIB Caieiras do futuro, se coloque em pé para que nós possamos orar juntos. Se você quer participar para trabalharmos e construirmos essa igreja, onde nós amamos a Deus e ao próximo, onde nós trabalhamos para transformar a sociedade, e onde nós também trabalhamos para impactar através da luz de Jesus. Vamos trabalhar, irmãos, vamos trabalhar juntos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a sua igreja, Pai, que se coloca de pé, Pai, se comprometendo com esta visão, Pai, de construir, Pai, uma nova PIB Caieiras, Pai, de acordo com a visão que foi dada por Ti. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, a trabalharmos, nos dê, Pai, força, sabedoria, Pai, para que nós possamos seguir no caminho certo, para nós construirmos esta igreja. Sabemos que nós estamos longe disso, nós sabemos que nós somos imperfeitos, mas nós temos um Deus que é perfeito, que pode fazer todas as coisas. Nos ajude assim, Senhor, para que nós possamos caminhar nas veredas corretas, Pai, na sua vontade, para nós podermos, Pai, perseguir essa visão. Deus, em nome do Senhor Jesus, talvez seja muito difícil alcançá-la completamente, mas nós queremos morrer tentando. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, acima de tudo, Pai, glorificar ao Senhor através através das nossas vidas. Essa declaração de missão, de visão, ela é, Pai, apenas uma forma de demonstrarmos, Pai, como nós amamos ao Senhor e como nós queremos seguir a sua vontade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos como igreja, e que nós possamos ser uma nova igreja, Pai, que faz as coisas conforme a sua vontade, para a honra e glória do seu nome nós oramos.
Amém e amém. Aleluias. Pode aplaudir ao Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos finalizando. Semana que vem, irmãos, nós vamos falar um pouquinho mais da nossa missão. Estamos finalizando o nosso culto. Se você quiser discutir um pouquinho mais sobre isso que nós falamos hoje, participe do PGM. Nos PGMs nós vamos reforçar tudo isso. Você vai poder fazer perguntas para o seu líder e tudo mais. Mas cremos que vai ser uma bênção, né, todo esse caminhar.